14, dia da queda da Bastilha, no 30º aniversário do único brasileiro que venceu uma etapa do Tour de France. Ele está de férias, assim como o Luciano Pagliarini também, e eles pararam a vida deles nas férias para poder estar aqui com a gente no Movimento Central, 54º movimento, para a gente falar da última semana, poucas etapas faltam para o Tour de France. A gente é extremamente grato pela generosidade, mais uma vez, de vocês, Mauro e Palha. A gente teve um bate-papo do Tour semana passada, aqueles que puderam nos escutar. Em programa mesmo, ao vivo, perguntamos se eles podiam estar presentes hoje, e até pela importância também da data, não só para nós brasileiros, especialmente para quem é o herói aí do ciclismo, o Mauro, e eles toparam. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Mauro, Palha. Tamo junto, mano. Tamo aí, né? Estamos batendo o guidão. Legal. Leandrão veio diretamente do Gregário. Muito obrigado mais uma vez para dividir aí a sua sabedoria para a gente poder tirar o máximo dos nossos convidados. Zanata, obrigado mais uma vez. Renatinha, obrigado mais uma vez. Infelizmente, obrigado a vocês. O Gasperini não pôde vir. Acho que ele ficou enciumado porque o Marcelo Catalã veio. E eu vim trazer, na verdade, o direito de réplica, já que o Palha tentou diminuir a imagem do nosso amigo Marcelão, e aí eu trouxe o Marcelão para se defender no ar, né? A gente tem dois momentos aqui, gente. Então, a gente já vai pisar fundo no pedal. Falar da data importante, o 30º aniversário da vitória do Maurão, e na sequência a gente falar do Tour, expectativas das últimas etapas e tudo aquilo que já vivenciou, tá bom? Será que a gente começa por onde, hein, Leandro? Opa, começa por um brinde aqui, ó, comemorando o grande dia que do Mauro. Maurão, viva o Mauro! Viva o Mauro, um grande momento do esporte. Uma lembrança muito positiva. Bebe aí. Gosta de bike, né, Mauro? Santeia. Parabéns. Não, obrigado. Legal pra caramba. Não, fantástico. Legal. Marcelão, você vai ter direito à réplica. Eu não sei se você vai sair atacando Palha ou se você vai falar, enfim, a palavra é sua. Leandrão, só porque sempre o último convidado é que a gente dá a primeira palavra, como você já vivenciou isso na semana passada, tá bom? Vamos embora que o tempo vai voar hoje. Bem, eu só vou falar assim, esse cara aí, ele é um mestre em Photoshop, vocês não sabem, né? Porque tem as fotos dele lá, ele tá na frente desse cara aqui, ó. E eu acho que é importante esse cara aqui, o que ele está fazendo nesse tour, que é histórico, mas o que eu gosto mais mesmo é o que ele está falando e que eu acho que, dada a importância da data aí da vitória do Mauro, é muito legal ver o Cavendish falando, né, que cada vitória no Tour de France para ele é como a primeira e como ela é importante. Ele ressalta isso. Também mostra o tamanho do estrago que ele está fazendo, né? De quão histórico é as vitórias dele, mas dá também importância para o que o Mauro fez. E a minha réplica para o Luciano aqui, que ele é um mentiroso, ele é bom de Photoshop, ele bota as fotos dele na frente dos caras, né? Na frente do Cavendish, na frente do Petak, Boonen. Eu falei, você é bom, né? Mas você é bom de Photoshop. Então, é só para deixar claro, e é isso. Legal, cara. Vamos embora, vai. Leandrão, solta então a primeira pergunta a você. A réplica já foi feita, vamos ver a tréplica, né? O cara com um copo de vinho, mas imagine que o Palha vai falar daqui a pouco. Leandrão, toca o pau, cara. Vamos tirar desses meninos o que a gente puder. Legal, vamos falar do Tour de France, então. Vamos começar falando sobre a subida de hoje. 2.400 metros de altitude, o Pogacar foi lá e pegou a camisa amarela, sepultou a liderança dele. Mauro, o que você tem achado dessa exibição que o Pogacar tem feito no Tour de France? Eu acho que ele está confirmando aquilo que a gente já imaginava. É o diferenciado dessa nova geração. Provavelmente ele não vai ganhar mais 1 ou 2 ou 3. Isso é certeza que ele vai ganhar mais do que isso, porque ele demonstra um equilíbrio
uma maneira de correr de um jovem, né? E ele é jovem. Então, ele tem uma margem que, se a gente pegar um pouco a história aí dos últimos tempos, ele vem com um ciclo de várias vitórias. Demonstrou hoje uma inteligência para correr, o momento que teve que fazer a diferença ele fez, o momento que teve que esperar ele soube esperar. Então ele administra agora de uma maneira muito tranquila. Amanhã é uma etapa, vamos dizer assim, complicada pelas montanhas, né? Eu digo assim, não é simples. Eu digo não a subida, mas sim a descida. A gente nunca sabe as condições e às vezes um pequeno deslize, um problema mecânico. Então é mais a preocupação dele descendo do que subindo. Isso ele já demonstrou que subindo é mais fácil ficar esperando que ele não ponha a equipe para rodar muito forte, que é mais vantajoso para todo mundo. E a contrarrelógio, mais uma vez, eu acredito que ele sai com uma margem para o segundo colocado de 3 segundos por quilômetro. Então, vocês já vão ver mais ou menos a diferença que ele vai colocar no final. Vejo que ainda o Uran tem uma pequena chance ainda de estar no jogo, mas não mais para o segundo lugar, talvez para o terceiro, mas não vai fugir muito desse top 5 aí. O Connors, o australiano, fez uma grande etapa hoje, uma coisa fantástica, não é fácil, né? Ele já vem vindo de alguns rally, a gente não tem noção muito, mas esses rally ali andar, se você imaginar 4 etapas do nível que eles têm de dificuldade, e você vê que ele praticamente fez uma etapa de 40, 50 quilômetros sozinho, depois mais não sei quantos quilômetros sozinho, depois ele foi, digo assim, praticamente ele fez quase 2 horas de esforço solitário para estar onde ele está, no top 5. Então eu acredito que esse aí, se não tiver um problema mecânico, uma queda, alguma coisa assim, não vai fugir disso. Legal. Palha, a tua opinião, aproveitando a pergunta do Leandro. Bom, vamos lá. Eu não vi a etapa hoje inteira, eu vi só um highlight agora há pouco, que já deu para entender bem que é isso que o Maurão falou, o moleque está super tranquilo, está super bem. Eu acabei de falar até agora, estava comentando sobre a etapa. Esse é um cara que pode vir fazer o que o Armstrong fez de acumular alguns Tours de France aí. E, poxa, foi os highlights que eu vi ali, o cara deu o que tinha na hora que era o momento de dar. O moleque, que nem o Maurão falou, com muita tranquilidade, só foi atrás, pá. A hora que chegou a hora, ele deu a dele. Pum, foi lá e ganhou a etapa. E fez acumulou mais um tempo ali que, no fim, é difícil ver hoje em dia essa diferença, assim, sabe? Com muita maturidade. E foi super tranquilo, deixou o cara dar o que tinha que dar. Na hora certa ele falou, deu a dele, sem humilhar também, mas foi de uma forma de falar assim, opa, aqui tem dono. Eu acho que a gente vai ver uma coisa muito legal amanhã de novo. Daqui para frente tem bastante coisa para se ver ainda. E, na minha opinião, esse é o cara que pode bater os feitos que o tal do Lance Armstrong fez no passado. E daqui a pouco a gente vai estar vendo um menino aí que vai estar ganhando seu 7º, 8º Tour de France, porque tem tudo pela frente, com certeza. Opa, legal, cara. Bom, já começou, já esquentamos os pneus, hein? Marcelão, solta a sua primeira pergunta aí, vai. Eu tenho, o Ricardo e Luciano e Mauro, principalmente vocês, e até o Leandro aí, que é um histórico do esporte, eu tenho uma paixão pelas clássicas, né? Em primeiro lugar, para mim, a grande prova do ciclismo chama Paris-Roubaix. Foi o Boonen que me fez me apaixonar pelo ciclismo, depois o Luciano Pagarini. Eu só estou falando isso para ele parar de me encher o saco, tá? Porque se eu não falo isso, ele vai ficar gravado o resto da vida. Semana que vem de novo, para você lembrar. Viu? Mas são os dois ícones para mim. Ô, Maurão, não é pessoal, não. Você é o cara, mas Imagina. É só para ele não me atazanar. Mas, assim, falando sério, eu sou um apaixonado, né? Quando chega o Tour de France ainda, eu fico sem tempo na minha vida, porque eu tenho que escutar 4 podcasts. O podcast do
do Leandro, eu tenho que escutar o Gregário, eu tenho que escutar o The Cycling Podcast, ITV, eu fico louco. Mas aí, né, vendo essa dominância do Pogačar, né, e a gente passou por isso com o Froome, né, e às vezes as provas ficam um pouco chatas, né, um pouco metódicas, né, é o que o Mauro falou, o Luciano falou, se o Pogačar não cair, se ele não quebrar, se ele não fizer nenhuma cagada, tá garantido, ainda mais agora com 5 minutos na frente, né, fazia tempo que não tinha um Tour tão diferenciado. Mas aí eu volto para 2 anos atrás, quando o Alaphilippe fez aquele estrago, que foi um dos melhores tours desde sempre. E aí a minha pergunta é, se a gente, vamos supor, vamos pensar fora da caixa, o que aconteceria se a gente fizesse um tour, se o Prudhomme lá criasse um tour que fossem 20 provas clássicas, sem muita montanha, né? Algumas pequenas para dar uma apimentada, mas nada que separa esses 10 extraterrestres aí que tem no mundo dos outros 170. O que ia acontecer? Ia ser legal ou ia ser muito perigoso? Ia ser um tour que, assim, ia misturar Van der Poel com Alaphilippe, com Van Aert, com... Enfim, todos esses caras que são bons de montanha, mas não são extraterrestres, mas que iam brigar em sprint, iam brigar... Eu fico sonhando com esse tour. O tour que fosse 20 clássicas. Eu não sei se isso é possível. O que aconteceria? Fala, Luciano. Então, cara, aí não ia O chamar amigo é seu. Vai lá, Luciano. O amigo é seu. Aí não ia chamar Tour de France. Eu acho que daí seria 3 outra Volta da semanas. França. Pode dar volta da França igual. Não, mas como é que faz? Mas Seria diferente. Eu acho que se tivesse uma corrida como essa, de repente com montanhas menores, que daí sim privilegiasse pessoas como, né, o Van der Poel, como o Alaphilippe, como essa galera toda. Cara, o cara tinha que ser muito bom, assim como o Bonen foi naqueles anos todos, porque daí vira um tour que um Bonen da vida pode ganhar, né? Um Van Petegem pode ganhar, essa galera do passado um pouco aí. Aí o cara tem que ser um baita de um talento, mas tem que ter uma baita de uma equipe, porque para controlar um tour onde a montanha não faz a diferença, a equipe tem que estar com 7 cavalinhos ali remando o tempo todo na frente para manter o cara na frente também. Porque uma marcada que dá 10 minutos, 15 minutos. Essa diferença que a gente vê hoje em dia sendo muito controlada e entrando na montanha tudo junto, por pior que seja a situação, a hora que for chegar lá no final, vai chegar aqueles caras que chegaram hoje, que é o cara a paz da vida, junto com o Pogačar, essa molecada aí. Então, assim, por pior que seja, vamos decidir entre nós. Agora começou a pegar um mistão de vai e vem, muito nervosismo, muito vento, muita curva, tombo. Cara, vira uma loucura. Aí sim, um Van der Poel da vida tem que ter uma puta de uma equipe para tentar ganhar um Tour de France, porque ele foi para um Tour agora onde ele apostou em 2, 3 etapas, fez o que fez, mas tchau, porque ao chegar essas montanhas, a molecada aqui ia passar por cima e eles se resolvem lá para cima. Um Tour de France misto, mais baixo, sem montanhas altas, ia ficar um nervosismo gigantesco. Aqueles tombos todos que a gente viu nas 5 primeiras etapas do Tour de France, é todo ano assim. O Tour de France, na hora que começa, é uma clássica atrás da outra por uma semana. É tombo atrás do outro, um atrás do outro, realmente. Então, muita coisa aconteceria. Só que daí, meu caro amigo Marcelo Catalano, eu ia poder chamar Tour de France. Tem que mudar tudo de novo. Tem que ligar para os caras lá e falar para mudar tudo. Né, Maurão? Maurão foi muito nervoso. Eu penso isso, que ia ser perigoso. Mas, assim, o Tour de France, pensando em outros ciclistas, eu entendo, eu acho que faz todo sentido. É isso que eu imaginava, que ia ser muito perigoso. Mas que ia ser emocionante, seria, né? Assim, eu estou sendo egoísta aqui, mas vamos lá. Aí até eu ia ter chance ano passado, pô. Aí não ia dar graça. Marcelo. O Mauro fala. Não, pode falar. Tá bom. Não, gente, vamos falar do Tour depois do Mauro. Desculpa, não quero... Porque senão, as pessoas que vieram aqui para escutar a gente sobre isso daí, sabe, vamos dar uma focada para... Então, responde aí, Maurão, e já vamos fazer a coisa rodar, mas sem perder o foco, senão a gente não vai curtir os 30 anos eu quero ser o primeiro a fazer uma pergunta para o Mauro depois, hein? Eu quero ser o primeiro a perguntar para o Maurão. Uma pergunta tá bom, Maurão, segurei para mim. Sucintamente. Então, rapidinho, então, vamos lá, bem dinâmico. Eu acho que o Tour de France, como as clássicas, a diferença das clássicas, que o Luciano fala, são comportamentos diferentes, momentos diferentes, corredores
estratégicos que se preparam para isso, mas se você vê no fundo, o domínio das clássicas fica também entre alguns grandes nomes que fazem a carreira baseada nisso, né? Então, você pega o Alain Philippe, ele já tem na carteira, vamos lá, Milan-San Remo, já tem a Liège-Bastogne-Liège, Flash Wallonne. Então, são grandes monumentos que se dividem também para uma geração prodígia, uma geração que domina. E, do meu ponto de vista, claro, Tour de France já são 23 clássicas, vividas de maneira diferente. A primeira semana é aquilo que a gente sempre fala, todo mundo está extremamente jogando as suas cartas na mesa, porque cada Tour de France tem uma característica e ela é diferente. Você pode ter largado em 20 Tour de France, aquele 21º Tour de France vai ter um aspecto diferente para você, vai ter uma visão diferente, várias coisas são diferentes. Porque os antigos pegam uma geração mais nova, se você falar com, sei lá, com o italiano lá, o Sagafredo, ele vai dizer que os caras são tudo o Nibali, porque ele já vem de uma geração e está transferindo essa dinâmica. O que o Van der Poel fez, ele tocou pavio ali, acendeu uma dinamite, explodiu todo mundo. E ele provocou uma situação que colocou em dificuldades aqueles que estavam pensando em chegar em Paris. Ele já sabia que ia chegar em Paris. Então ele falou, eu vou fazer minha corrida e vou fazer um sarceiro aqui. E ele fez. Ele colocou uma cadência, uma dinâmica nas etapas, na primeira semana, que foi absurda. Mas a diferença das clássicas é que a gente percebe que existe um grupo muito dinâmico que trabalha para seus líderes, da mesma forma que o Tour, só que como o Tour você tem que engajar todos os dias, estar presente, então, na segunda semana, cada um se encaixa dentro do seu, vamos dizer assim, do seu apartamento, vamos dizer. Então, a gente percebe que quando chega às montanhas, se você pegar o grupeto do Cadinvite, você vai ver que são sempre os mesmos, porque é o perfil do ciclista que tem que se resguardar para que quando chegar nas etapas onde favorece os líderes, alguns competidores que estão ali, eles vão soltar as cartas na mesa. Então, a diferença é essa. Mas hoje, naturalmente, são 23 clássicas, ou 22, ou 21, enfim. Olha, você vai querer fazer uma pergunta para o Mauro ou eu já posso rodar o Zanata? Não, Zanata, deixa eu fazer a primeira aqui, depois o Zanata fala aí. Tá bom. Fica à vontade, amigão. Fica à vontade. Massa. Maurão, bom, para Ô, começar... meu ídolo! Para começar, o que o Maurão fez, gente, a gente não tem noção do que realmente foi, sabe? O Maurão foi um cara que ganhou provas, assim, etapas na Paris-Nice, ganhou Dunkerque, ganhou várias coisas gigantescas dentro do ciclismo europeu, profissional, mundial, e a gente está aqui falando de uma etapa no Tour de France que foi gigante, mas assim, o Maurão é muito mais do que essa etapa no Tour. É um amigo pessoal que eu tenho orgulho de ter na minha carteira de amigos. E eu tenho uma pergunta para você, Maurão, que é assim, cara. Eu gostaria que você narrasse um pouco o que foi esse Tour de France. Eu lembro que na época você estava trabalhando muito para o Motet, você era um gregário de luxo do Motet naquela época. Naquele momento em que você teve quase uma via líbera para atacar e você foi muito oportuno naquele momento ali, realmente atacou e foi em cima do risco, cara. Eu já vi aquela chegada tua umas 300 vezes. E toda vez, filha da mãe, parece que vai perder, cara. Puta que pariu, quase, de novo. Putz, de novo, meu. Toda vez. Hoje eu tive a oportunidade de repostar o post da sua empresa, que vocês postaram lá, que era 30 anos da queda da Bastilha, e que o Maurão ganhou a etapa, que, putz, é um orgulho toda vez. E hoje eu repostei no nosso Pagliarini Bikes, né, no nosso Instagram oficial da loja. E, cara, eu vi a tua chegada hoje pelo menos mais umas 10 vezes. Filha da mãe, cara. Cara, você quase perdeu a corrida, velho. E aí, você olhou pro lado de lá, de repente o Konichev, que é um Konichev, cara, que é um
Um Avião, cara, né? meu Deus do céu, o cara tava lá de cá, bicho. Com O aquele Maurão óculos foi lá, brinco me ergue dele. a mão. Ele me ergue a mão em cima do risco de chegada. Se tivesse mais meio metro, ele perdia a corrida, bicho. Maurão, incrível, cara. Toda vez, sabendo do final, eu fico nervoso até hoje, velho. Conta pra gente um pouquinho desse tour, cara. Então, como você falou, a equipe, né? A equipe, ela era uma equipe extremamente era o top 3, né? Nós éramos a segunda equipe ranqueada naquele ano. Então, seria uma quick step da vida hoje, né? E a gente tinha o número 1 mundial, né? Que era o Chalim Motet, que a gente vinha de uma vitória do Dauphine Libéré, né? Que ele venceu o Dauphine Libéré. Ele estava cotado, tanto que ele terminou em quarto no geral, né? Até tem uma anedota, né? Ele não quis fazer terceiro, ele freou, ele calculou para ficar em quarto porque existe uma superstição no mundo dos ciclistas franceses que quem faz terceiro lugar depois não brilha mais no Tour de France. Então ele era muito sério, ele calculou justamente que para ele terceiro ou quarto ele preferia fazer quarto e ele fez quarto, porque na conta relógio eu acho que foi o Claudio Capucci que fez terceiro e ele ficou em quarto, né? Primeiro foi o Miguel, segundo acho que foi o Bunho, terceiro o Capucci e quarto ele. Não estou lembrado direitinho, mas acho que foi essa sequência. O Tony Rominger não correu esse ano. Correu. Ele era bom de contra-relógio também, né? Era uma geração bastante. A gente tinha uma outra dinâmica. As contra-relógio, como digo, foi o último ano que teve uma contra-relógio de 71 ou 68 quilômetros. É muito, digo assim, é muito desgastante. Então, naquele momento, eu já vinha andando bem na sexta etapa, na sétima etapa. Eles pegaram nós, faltando 400 metros para a chegada, foi o Van Poppel, na PDM, que bateu o sprint. Eu estava escapado com o Sochas, né, do espanhol. Estava o Gold, que tinha vencido a Mistral Gold Race, e tinha feito o segundo na Flash Wallonne. Então, um especialista de clássica, esse tipo de percurso ele adorava. O Petersen e eu. E eu lembro que foi uma coisa muito emocionante para mim, já pessoalmente, quando faltou o último 2 quilômetros, o carro veio à altura da direção de competição e quem estava para fora da janela era o Bernard Hinault, e ele olhou para nós e falou: é vocês que vão decidir a etapa. Então, você imagine assim, cara, a observação, né? Mas, infelizmente, os últimos 4 quilômetros era uma linha reta, muito rápida, e o pelotão com a PDM e a Panasonic, eles, na época, eram 9 corredores que largavam, né? E eles riparam de uma maneira, na última curva, faltando 400 metros, eles vieram engolir nós e a velocidade era desumana, né? Entre nós e eles passaram, parecia que a gente estava na arquibancada olhando. Mas, enfim, aí veio a contrarrelógio, e, claro, a contrarrelógio era uma coisa muito especial e apavoradora. Eu posso ser sincero para você, porque na reunião, né, que a gente teve, a gente chegou dessa etapa, a gente pegou, jantou, e a gente pegou o carro e a gente foi ver o percurso. Porque, como era muito longo, e ele falou: a gente tem que ver o percurso. Todo mundo entrou fizemos 4 carros e fomos ver o percurso. Depois de uma etapa de 180 quilômetros, a gente jantou rápido e fomos ver para recuperar, para entender o que precisava entender, porque era 70 quilômetros, ninguém ia fazer um percurso, não dava tempo, né? E o briefing depois foi: olha, a primeira questão, ele olhou para assim: vocês que são a primeira vez que vão, cuidado de não sair fora do tempo. Eu digo assim, para você ter o Ampler, que foi campeão olímpico, né, a famosa cortina de ferro alemão, ele tomou 12 minutos do Indurain. Ele não acreditava, ele tinha sido campeão olímpico, então era um cara que era um fenômeno. Ele não acreditava que ele tinha tomado 12 minutos do Indurain na contra-relógio. E o Motet tomou 4 minutos. E aquilo abalou muito ele.
E ele falou, galera, eu tô fora da vitória final, vamos correr diferente, eu vou dar liberdade para vocês e a gente vamos para cima, porque a gente tem que recuperar isso. E no dia seguinte, 14 de julho, nona etapa, a moral realmente da equipe estava muito baixa, e eu lembro que o Marc Madiot, né, a gente, antes da largada, ele pegou e falou assim, galera, a gente tem que tirar o atraso aqui. Ele falou assim, nem que a gente morra em cima da bicicleta, mas não vai sair uma fuga se não tiver um de nós presente. E foi o que aconteceu. Você tem algumas imagens do Tour de France que mostram que a primeira hora deu quase 58 de média horária, saiu muito rápido, né? E as coisas foram indo, faltando 30 quilômetros para a chegada, a coisa não parava. Tinha 2 corredores escapados, onde o Kornichev estava intercalado. Ele encostou no Abadi da Toshiba, que estava escapado, já estava fazendo o rally uns 40 quilômetros. E quando o Guido Bontempi, ele era um corredor veloz, um corredor muito clássico também, né? No momento, numa subida, ele acelerou de uma maneira, como o Pogačar fez hoje ali, né? De uma maneira muito agressiva, e rompeu o pelotão e foi se encaixando, e a gente se formou um pequeno grupo de 16 corredores, e todos se entenderam muito bem até o final da entrada da cidade, né? Faltando 4 quilômetros, o diretor da nossa equipe, que foi o antigo diretor da equipe da CAS, ele coordenou, o seu Kelly ganhou 3 Paris-Roubaix, mais de 60% das corridas que o Sam Kelly, na minha geração, ganhou. Ele era o diretor esportivo, ele estava com nós, né? E ele veio perguntar como é que eu estava me sentindo. Eu falei que estava super bem, né? Ele falou assim, puxa, mas está difícil, porque tem o Jalabert, tem o Calcaterra, tem o Guido Bontempi. Ele falou, não vai esperar o final. Eu falei, não, efetivamente, se a gente esperar o final aqui, não tem o que fazer. E eu falei para ele, olha, mas como é que está o vento? Ele falou, o vento vai estar a favor. Então eu falei, ó, eu tenho uma facilidade de arrancar, eu vou arrancar faltando 600, 700 metros. Ele falou, eu acredito que vai dar certo. E bateu na minha mão, ele foi para trás, me deu a última caramanhola para tomar, né, a água. E quando eu voltei no pelotão, já faltavam acho que uns 3 quilômetros. O Ian Brunel, né, o famoso Ian Brunel, que depois foi diretor esportivo do Lance Armstrong, atacou. Era um cara extremamente técnico, rápido, e ele era um passista nato, né? Então, imagine o estrago que ele fez. Ele destruiu com a equipe Toshiba, ele atacou, colocou 150 metros, o Jalabert pediu para os 2 gregários, né, no caso, que estavam junto com ele na fuga, se sacrificar. E eu olhava e falava, não vai dar tempo, o cara vai ganhar, não vai dar tempo, o cara vai ganhar, não vai dar tempo. Mas tinha um túnel e tinha uma rampa que saía do túnel, faltando exatamente 1 quilômetro. E ali o Ian Brunel deu uma afrouxada, né? Folgada. Teve que dar uma respirada ali, porque o troço estava complicado. E aí o Abadi, ele fez um sprint, eu sou sincero para você, ele fez um sprint e encaixou. Quando ele encaixou, o que aconteceu? Ele saiu da frente e o Van den Donk, que tinha ganhado o Tour de Flandres, se colocou na frente. Ele não sabia, claro, ele estava disputando, ele não sabia o que ele queria, abrir para o lado direito. Quando ele tirou para o lado direito, eu coloquei tudo para baixo ali, eu acho que era, na época, não sei se era 12 ou 11 que a gente já tinha, e arranquei. E eles ficaram surpresos, porque o Guido Bontempi também, ele estava na minha rota, e ele fez o gesto, tipo assim, Jalabert, é você. Porque ele demonstrou que ele precisava ganhar a corrida. E quando o Guido também abriu para o lado direito, eu já peguei 50 metros. E aquilo foi uma briga, né? Porque as plaquinhas demoravam para chegar, viu? Que é 300, 250, 200, 150, 100. E, Luciano, eu sou sincero para você, você percebe que eu olhava para trás porque realmente
eu estava a 63 quilômetros por hora. Eu estava dando câimbra, não conseguia ficar de pé, eu estava no limite. Eu olhava e falava, não é possível, eles vão encostar, não é possível, eles vão encostar. E realmente eu tenho a foto finish, são 22 centímetros de diferença que tem para o Jalabert. Então, eu digo assim, essa visão tua, Luciano, quando eu cheguei no hotel, Marc Madiot, Charles Motet, os diretores, todo mundo, Fignon, que estava ali, ele falou, cara, por que você estava olhando para trás, cara? Eu falei, cara, mas não é que eu estava olhando para trás porque não tinha mais o que fazer. Então o cara olhasse para frente. Eu falei, mas eu estava olhando. Eu digo assim, foi uma reação natural pela dinâmica do como aconteceu, Luciano. Porque realmente, cara, quando você vê quem estava naquele bolinho ali, você conhece, você sabe como é que é as coisas. Eram corredores extremamente pontuais que não erravam, eram raros eles errar quando eles estavam na frente. E realmente aquilo foi muito bacana, porque justamente depois disso, todos eles vieram me cumprimentar e falaram, cara, o que você andou antes? Porque realmente eu surpreendi. Eu digo assim, é difícil você fazer 400, 450 metros a 60 km por hora sem baixar, é um sprint contínuo. E isso que fez a diferença. Quando você vê que eles vêm lançando, mesmo o Jalabert depois, ele falou, cara, você tinha um foguete na bunda? Eu falei, é o vento que ajudou. Mas não, realmente eu estava muito rápido, estava no limite e quando eles encostaram, né, isso foi unânime. Eu acho que quando você vê os speakers falando, tanto da França, os caras também, né, eu digo assim, quando eles me perguntaram depois, claro, um dia depois, quase você perdeu a corrida? Não, eu falei, eu queria tirar a foto com os braços erguidos para os caras dos lados, fica mais impressionante, imagina, que deu naquele dia. Não, e para quem está chegando agora no ciclismo, o Jalabert francês, ele foi campeão do mundo, e ele começou na carreira como sprinter, e não sei se foi depois ou não do topo sério que ele teve, mas ele encerrou a carreira no Tour de France como campeão de montanha, né? Camisa branca de bolinhas. Me corrijam aí, Palharini, enfim, pessoal, aí se eu estiver errado. Mas ele foi campeão do mundo e ele era sprinter, né? Depois ele foi mudar a característica dele, né? Se reinventou. Ele era um corredor muito, vamos dizer assim, ele começou como sprinter, mas ele era talentoso. Ele ficou 4 ou 5 anos no número mundial. Ele ganhou a Volta da Espanha, ele ganhou Lombardia, ele ganhou várias corridas, Liège-Bastogne-Liège, Flash Wallonne, Amstel Gold Race. Ele é um corredor que eu digo assim... mas ele perdeu para o nosso Mauro, né? Mas até hoje, quando a gente se encontra, a gente sempre conversa dessa vitória. Não, foi marcante. O próprio Kornichev, quando eles estiveram aqui no Rio de Janeiro, que ele é técnico da seleção russa, a gente foi tomar um chopinho ali no Rio de Janeiro e ele lembrou, aquela corrida não podia ter perdido. Ele falou, esses franceses não souberam correr. Eu falei, mas era o que tinha para o dia, né? Kornichev também era um corredor clássico, né? Forte. Ele era esguio, né? Longinini, usava aquele óculos brico também, né? Ele era um muito guerreiro. Forte de chegada e de escapada, né? Ele ganhou aquele ano, ele ganhou duas etapas do Tour e ganhou no Champs-Élysées, né, cara? O cara é encardido. Esse cara, ele é um fenômeno, até como, eu digo, como pessoa, né? Um caráter, né? Digo assim, para quem conhece, o Luciano teve mais proximidade dele quando corria lá na Itália, mas a gente brinca, é o da pá virada mesmo. Cascudo, né? Era cascudo mesmo, da pá virada. Bom, Lolo, seja bem-vindo, que bom que você veio. E deve ter furado o pneu, faz tempo que você não troca pneu, né, Lolo? Cara, foram 2 pneus, cara. E aí, quando eu vi, eu não tinha mais a câmera, cara, então tive que pedir emprestado e cheguei atrasado. Lolo, eu vou mandar, só para você saber a roda aqui, Zanata, Renatinha e você, tá bom? Desculpa, mas você chegou em último, pela liberdade que a gente tem um com o outro, não fica chateado com a gente, tá bom? Zanatinha, vambora, cara. Ou Tour ou Mauro, hein? Nada de política, hein? Não, mas eu sempre, se for para chamar para minhas palavras, nem me chame, vamos direto.
É o seguinte, Mauro, vamos lá. 30 anos depois da sua vitória no Tour de France de 91, na etapa lá, nós tivemos campeões mundiais em praticamente todas as modalidades esportivas. Fórmula 1, no basquete, no vôlei. Fomos campeões mundiais de futebol outras vezes, né, em 30 anos de lá para cá. Mas não conseguimos colocar mais um atleta como campeão de uma etapa de Tour de France. Cara, é tão difícil assim ser campeão de uma etapa de Tour de France, no ciclismo, ser mais fácil ser campeão de Fórmula 1 ou de qualquer outra modalidade esportiva, como até mesmo no UFC. Tivemos inúmeros campeões no UFC nos últimos anos, nas últimas décadas aqui, mas não tivemos mais um pódio como o seu em um Tour de France. Onde é que está a dificuldade em ser campeão de uma etapa? É mais fácil ser campeão de Fórmula 1? Onde é que está faltando? Onde é que está a falha? É no investimento, no esporte, cara, no ciclismo, que é meio jogado, esquecido, ou é realmente a dificuldade de ganhar uma etapa de Tour de France? Zanata, eu acho que é o contexto, é uma situação, é um todo, né? A gente vive um todo. Eu acho assim que, primeiramente, vamos falar do nosso esporte, que é o ciclismo, e o que a gente vê e como funciona hoje, né? A gente não pode olhar o que foi. O que foi de uma maneira. Foi uma maneira desbravadora. Eu não vou dizer que não, eu acho que o Luciano pode dar a opinião dele. Sempre é desbravadora a partir do momento que você começa. Tudo isso é uma raiz, é um começo. Então, a minha vitória na etapa do Tour de France, ela teve um começo, e ela precisa ser continuada. Então, a gente se baseia pelos eventos, ou os fatos, ou os diferenciais, pela história. Se a gente fala do Pelé ainda hoje, é por aquilo que ele representou naquele momento e a base de informação que ele deu e a grandeza daqueles momentos que ele fez, e as coisas hoje são baseadas sempre olhando para trás. Hoje, se você vê, o Pogacar, eles estão olhando para trás. Será que na época do Merckx ele estaria assim? Será que o Merckx hoje? Porque são coisas naturais, porque você começa a entender que realmente houve uma evolução muito grande do esporte. Primeiramente, estar no Tour de France precisa ter eu diria que é como um médico que precisa estudar antes, precisa fazer as bases para chegar. Hoje é muito difícil um atleta que saia de um circuito, um Under 23, que corra na América Latina, eu vou falar na América Latina, se não for na Colômbia, mas que não esteja correndo no circuito profissional, amador, na Europa, porque a gente fala muito do Pro Tour, mas existe o calendário profissional Under 23, que é da onde saem esses garotos que vão para o Tour de France, ficando num circuito inexistente, eu digo assim, não dá para você pegar um atleta de 20 anos e você questiona ele, qual que é o teu sonho? O meu sonho é correr o Tour de France. Legal. Quantas corridas você já fez até hoje na tua carreira? Eu já fiz 14. 14? Tá. 14 são no circuito Under 23 na Europa, é o primeiro mês de fevereiro. Já fizeram 14 competições. Então, você vê que a distância de preparação, de dinamismo para você entrar dentro do circuito profissional, primeiramente, já tem uma barreira muito grande. Você tem que criar um histórico para eles avaliarem a tua evolução dentro do esporte de base. Você entra dentro da equipe e aí você vê que uma equipe de 30 corredores, só 8 que correm. Aí você tem que ser o melhor de você, ser o melhor do teu companheiro, ser o melhor para você estar escalado na equipe, e depois ainda você vai correr contra os outros. Então, a dificuldade, eu acho que ela existe em todos os momentos. Mas o mais difícil
com certeza, é pegar o número para pôr nas costas. A partir do momento que você tiver o número nas costas, tudo é permitido. Olha, a tua opinião. Porra, falou o professor aí agora, bicho. É o seguinte, o que o Mauro falou é verdade. Na verdade, eu acho que não dá para a gente colocar qualquer um numa roda como essa sem realmente essa pessoa ter passado por milhares de quilômetros e milhares de quilômetros antes de realmente chegar à oportunidade de estar no Tour de France. Para você estar no Tour de France, não é qualquer equipe. Se pegar hoje no mundo, deve ter coisa aí de umas 5.000 equipes. Dessas 5.000, apenas aquelas 15, 18 equipes, 20 seletas equipes estão participando do circuito de primeira categoria. Essas equipes têm os melhores atletas do mundo para estar nesses melhores atletas do mundo, nessas outras tantas equipes. Então é um funil muito grande. Só de estar ali já é realmente uma coisa gigantesca. Não é da noite para o dia. O que o Mauro falou, é difícil você pegar um menino que está correndo Under 23, por exemplo, aqui na América, e falar, você vai para a equipe lá fora. Não vai, é muito difícil. As coisas acontecem com uma natureza e com um grau de dificuldade que você tem que realmente subir alguns degraus, né? E depois que você está numa equipe como essa, são 30 atletas, são 28 atletas numa equipe. E os 9 que vão para o Tour, quem são? Então, assim, para estar nessa seleção das seleções e dos 9 da equipe estão no Tour de France, é o que o Mauro falou, colocou o número nas costas, tudo pode acontecer. E isso eu senti na pele, algumas vezes. Realmente, tudo pode acontecer. Um acidente te tira de uma oportunidade que você tinha chance de ganhar. Teve uma oportunidade no Tour de France que eu estava muito bem e eu, pela minha inocência, pela minha ingenuidade, eu não subi para o ônibus da minha equipe no momento em que eu parei a bicicleta após a etapa. Era tipo coisa de 7ª, 8ª etapa, chuva pra caramba, molhado pra caramba, e uma repórter veio me perguntar algumas coisas porque era uma coisa inusitada, um atleta brasileiro estar no Tour de France depois do certo Mauro Ribeiro lá atrás, tal. E eu me senti na obrigação de responder para essa repórter no momento em que eu cheguei, e o massagista falou assim, não, vai se trocar, depois você desce. Não, vai ser rapidinho. Esse rapidinho durou 1 minuto e meio, 2, mas foi o tempo que eu precisei para sentir aquele ventinho passando no pescoço, assim, e já dá aquele calafrio no corpo, que eu perdi temperatura após uma etapa de 190 quilômetros. Então, assim, bobeiras te tiram de uma oportunidade que você teve uma seleção gigantesca para chegar até ali. E realmente, aí entre você ganhar e perder, é um nátimo, né? É um centésimo de segundo. O Maurão, de repente, se desse mais uma olhada para trás, a gente não estava aqui conversando com ele agora, né? Naquele dia lá. De repente, ele olhasse para o lado de cá, para o lado direito, em vez de olhar para o esquerdo, ele via o cara aqui, talvez ele até perdia o resto do impulso que ele tinha. Então, assim, as coisas realmente, tudo pode acontecer. Eu acho que o Mauro foi muito feliz nessa frase aí, porque depois que você fez tudo isso e chegou naquele funil tão gigantesco, que é gigante, tá ali com o número nas costas, tudo pode acontecer. E, assim, é uma tristeza muito grande ver a situação que a gente está hoje de representantes do esporte, sabe? Eu acho que depois do Mauro, eu tive essa oportunidade por algumas vezes, bati na trave por detalhes que só eu sei. E hoje, com os meus 43 anos, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu ganhava, talvez eu perdia de novo, não sei, mas eu sei onde eu errei, eu sei onde eu podia, de repente, estar lá e ganhar. E depois o Murilo teve chances grandes também, mas ele também tem seus motivos e, com certeza, suas histórias para contar todas as quase vezes que talvez ele conseguiu igualar o Mauro. Mas fato é que a gente está aqui comemorando os 30 anos do Maurão aí, e esse cara realmente levou o nosso nome, a nossa bandeira, o nosso orgulho muito alto, e isso ninguém esquece mais. E realmente o Maurão, para alguém chegar a fazer o que esse cara aí fez, sinceramente, da geração que a gente está vendo, do que a gente viu nesses últimos anos aqui, tem que respeitar muito o Maurão, porque esse cara fez coisas gigantescas, viu? Com todo o meu respeito. Vida, hein? Que legal. Muito bom. Renatinha, vamos embora que eu quero ver se cada um dá um sprint aí para a gente terminar, né? Não termina só com uma pergunta para cada um. Vai você e o Louro, e aí já vão perguntando, gente, uma pergunta expert, veloz, tá bom? Vamos lá, Rê.
Não, a minha rapidinho. Mauro, primeiro, parabéns, é uma honra estar aqui com você, viu? Com todos vocês, Legal. mas hoje especialmente E com com o você, Palha viu? também. É. Não, com vocês todos, mas hoje especialmente o Mauro. Não, eu queria que vocês falassem assim, rápida a minha pergunta, uma passagem desse tour, né, 2021, que está acontecendo várias coisas aí. Qual que é assim, a cena que ficou assim para vocês como até agora a cena do tour? Qual a cena ou mais emocionante ou não sei? Para mim, o que está me deixando realmente assim, olhando uma parte muito técnica, tá? Eu acho que a plastia é muito bonita, as coisas estão acontecendo, o espetáculo, né, isso é muito visível, mas eu acompanho um pouco o cotidiano dos corredores, um pouco assim, alguns contatos que eu converso com alguma pessoal ainda que está dentro do tour, e o que a gente se observa, o que eu noto é que eles estão extremamente esgotados. Foi um tour realmente que fugiu um pouco da normalidade, vamos dizer assim, já pela rapidez da primeira semana, a dinâmica da corrida, né, foram as clássicas, né, eu acho que isso elas demonstraram, né, pela velocidade, os tombos, né, e principalmente esse desgaste, porque o ritmo é impressionante. As primeiras horas de competição, eles estão andando a 45, 46, 47 de média horário. Isso está me impressionando muito. Você, Palha? Então, é um pouco isso que o Maurão falou também. Uma coisa que eu vou guardar desse tour é ver o que a gente está vendo do Cavendish. É um cara que eu tive duelos emblemáticos lá atrás, eu tive a oportunidade de Ganhar também. De perder a prova para ele, mas eu tive a oportunidade de ganhar a prova a 80 por hora em cima dele no sprint final, de uma reta de 2 quilômetros, que realmente, tecnicamente, tem muita coisa em jogo. Em uma época em que realmente o ciclismo já andava muito forte, a gente fazia 50 de média, 49 de média, 51 de média. Com bicicletas mais pesadas, né? Como é que é? Com bicicletas mais pesadas, né? Com bikes mais pesadas. Hoje em dia tem muitas outras tecnologias que vêm ajudar para realmente dar essa velocidade toda, mas não querendo desmerecer nenhuma situação. Sim. Mas, assim, ver o Cavendish fazendo o que ele está fazendo, ele já virou um tiozão lá dentro, ele veio agoniado esses últimos 3, 4 anos da carreira dele, com, né, um campeão olímpico, campeão do mundo, campeão de muitas provas e continuou dando a cara a bater, a cara a tapas, e era o Dig Vigarista da galera até um tempo atrás, e esse cara vai terminar a carreira dele de uma forma que, poxa vida, ele vai deixar escrito lá que o cara ele vai bater esse recorde de Ed Merckx, eu tenho certeza disso, a não ser que aconteça alguma coisa muito ruim com ele, né, nesses próximos dias aqui, mas ele já igualou o cara e está aí reprovando que com quase 40 anos nas costas, ele está ali ganhando a molecada. Sorte ou não, é ele que está ganhando. Então, assim, para mim, o que fica desse Tour de France 2021 é isso, é ver o Cavendish dar essa volta por cima de uma forma incrível, porque pro cara ir lá ganhar 3, 4 etapas no Tour, só chamando o Mark Cavendish mesmo. Porque aí, Zanata, você já está com a faixa de 40, você é um corredor sujo, é só começar a sprintar no treino, cara. Já passei os 40, com 43, viu, amigão? E um ponto interessante do que você está falando, Palha, é que assim, a gente viu os corredores veteranos apanhando dos jovens nas provas de subida, circuito misto, etc. Mas o Cavendish, para aquilo que é necessário para o velocista, que muitas vezes tem a ver com o ímpeto da jovialidade, do jovem, etc. Eu sei que tem a questão da técnica, de se colocar, etc. Mas Sagan, tantos outros não conseguiram acompanhar, e o Cavendish, pelo contrário, né? Ele, um vovozinho, está batendo os jovens sprintistas, né? Isso que é mais fora do normal, né? Mais fora que eu vejo muito assim, normal assim do que o próprio número de vitórias deles, né? Desculpa, Palha. Uma coisa que eu vejo muito, eu senti isso na pele. Eu, quando tinha 23, 24 anos,
E a gente chegava no final de uma curva, assim, que faltava, a hora que fazia essa curva, ia faltar 400 metros para a chegada, que a gente chegava com as bikes a 70 por hora, e na curva tinha que fazer a 35, eu era quase o último a frear, se não o último. E eu passava muita gente por dentro com a bicicleta ali, e a hora que a bike terminava de dar aquele grip no pneu, eu já estava arrancando na curva com 14, 15, 18 posições na frente daquela que eu tinha entrado na curva antes. E eu escutava, ma porco dio, ma va, giovane, ma che cazzo fai? A galera me xingava, que eu era um jovem descabeçado que me enfiava embaixo dos guidões e passava por baixo das bicicletas e saía na curva na frente. Isso, eu tinha meus 22, 23, 24, 25, 26 anos. Quando eu tinha meus 31, tava eu xingando a molecada que tava passando por baixo do meu guidão. Porque eu já tinha medo de cair. Eu vivi isso na pele, cara. De eu frear na curva e, de repente, um desgramado me passar por baixo da bicicleta, quase assim, e sair na minha frente, lá na frente. Putz, mas pra que isso? Oh! E, assim, era aquele moleque que ia ganhando corrida muitas vezes. Sim, e o velocista, a vida é muito mais curta, né? Não só é o um ímpeto, risco muito grande, sabe? É um risco muito grande. Por isso que ainda é maior o que ele está fazendo. Não pelas vitórias do Ed Max, não. Mas pela idade que ele tem, pelo aquilo que ele passou, que a tendência era ligar a seta, e ele, né, criar uma Exatamente. sobrevida, E outra, aí o cara tem filhos em casa, o cara já ganhou dinheiro pra caramba, o cara já tem lá tudo que ele precisava. Não, teve uma queda feia, enfim. Aí o cara fala, eu vou frear antes nessa curva aqui, não tô afim de cair, não. Ele, nesse tour aqui, ele tá afim de cair, cara. Ele vai pro pau com a molecada ali e tá se encontrando no lugar certo, na hora certa pra sprintar. Se ele não tivesse afim, ele não estaria no lugar certo na hora certa. Ele até poderia estar bom para sprintar, mas ia estar sprintando 7 posições lá atrás, fazia quarto, fazia terceiro, não ia ganhar. Então, assim, ele ligou o foco realmente nesse Tour de França aqui e pegou gosto pelo negócio. E vai bater o Ed Marques, se nada de ruim acontecer. Lolo, valeu. Obrigado, Palha. Lolo, faz sua pergunta, eu já me intrometi demais. Gente, de novo, prepara uma pergunta curta, tem que ser curta para a resposta curta, para a gente não extrapolar o tempo e o pessoal ficar com vontade de quero mais, tá bom? Tem uma surpresa aí para o programa de quarta-feira que vem. Vai lá, Lolo. Caramba, posso ir agora? Você já parou de falar? Vai lá. Ainda bem que o Gasperini não está aqui, né? 2 caras assim não dá aguentar. Olha, parabéns, o Mauro. Grande amizade a gente tem, Palharini também. Claro, a gente viveu uma parte da história do Mauro aí, convivendo junto, até fazendo alguns períodos pré-profissional, né, que o Mauro teve. E eu vou fazer até uma pergunta até totalmente fora do contexto corrida, né, mas até voltando ali um pouquinho, também remetendo ao que o Zanata estava perguntando, não é nada político, mas, falta um pouco mais aqui no Brasil pegando o gancho da popularidade, né? Então, quer dizer, o nosso esporte ele ainda joga com uma bola quadrada, né? Vamos assim dizer. Então, o que eu queria perguntar para o Mauro é assim, o Mauro, no tempo de profissional, estava em Grenoble, né? E Grenoble hoje deve ser uma cidade com quase 160 mil habitantes. Naquela época devia ter uns 100 mil, talvez, ou perto disso, né? Antes dessa etapa do Tour, o Mauro era... É que eu estou com o aparelho, não sai, né? Mas era Le Brasilien e depois virou o Mauro Ribeiro. Como é que foi assim o aspecto da popularidade do Mauro dentro da própria cidade, que se realmente teve uma receptividade bem grande em relação a isso, porque se você ganhou a chave da cidade, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Não, eu acho assim que o ciclismo, no modo geral, as pessoas gostam, se interessam. E uma coisa muito bacana, eu acho, pela própria dinâmica, né? Assim, a Europa ela é grande, mas ela é pequena em proporção que no Brasil. A gente se encontra muito com
outros atletas de outras modalidades, né? Então é normal, às vezes você vê um jogador de futebol que está assistindo uma corrida, sendo convidado, várias ações você se confronta, né? Piloto de Fórmula 1, piloto de moto de velocidade, você sempre está se envolvendo. Mas, com certeza, que quando ganhei a etapa do Tour de France, as coisas mudaram, né? Porque realmente são quase 8 horas de televisão em direto, mais toda a proporção que deu na mídia seguinte, mais o que o próprio Tour de France fez, né? Para você ter uma ideia, 2 dias depois teve um grupo brasileiro, né, de carnavalesco que veio dentro foi convidado dentro do Village Depart, né, antes da largada, fazer uma recepção, o pessoal da Rede Globo e tal. Mas o que mais me marcou, aí eu vou dizer para você realmente que eu percebi que as coisas tinham mudado, foi em agosto, quando eu estava com a minha esposa, né, com a Calu, e a gente estava saindo de um restaurante e eu não vi, eu tinha que ir para a direita, eu virei à esquerda, era contramão. E no final da quadra estava o pessoal, a polícia de moto parada, só esticou o braço e me colocou do lado ali. E quem vive na Europa sabe como é que funciona um policial na Europa, né? Você está errado, não abre a boca, fica quieto e só escuta o que vai acontecer. Ele olhou, pegou meus documentos, me olhou, daí ele falou assim: "Você me faz uma assinatura aqui de recordação e eu vou te deixar você sair por aqui, mas não fale nada para ninguém." Então aquilo lá foi uma coisa muito bacana, porque o pessoal reconheceu muito. E mesmo depois, uma vez eu estava indo para a Itália de trem e na hora de dar o passaporte pro aduaneiro, né? A gente estava indo correr Trevale Varezzini, Coppa Agostoni, Pernocchi, para depois ir para Zurique. E de Grenoble de trem era muito rápido, foi até Milão, e a gente estava indo. E quando chegou na aduana, ali no trem, o policial chega ali em Pardóquia, pede os documentos na época, né? Hoje já não tem mais isso. E ele olhou: "Mauro Ribeiro, eu quero uma camisa tua", e eu tive que dar uma camisa para o doaneiro italiano, assinar, porque ele não ia me deixar entrar por causa que ele queria um souvenir. Então, claro, realmente mudou muita coisa, com certeza. Que legal. Muito legal. Pronto, Ricardo, já fiz a Grazie mille. Paula, você tem alguma história dessa aí, não? Tá cheio, mas não vou contar, não, senão vai estragar o aniversário do Maurão. Tá bom. Então, não, bom. Tem sim. Lá em Treviso, onde a gente morou 12 anos, a gente lá, ainda um ano atrás, eu estive lá, e isso acontece porque o pessoal muito grande, né? se lembra, sabe? Mas essa do Maurão aí, eu não ia me livrar da polícia, não. O Maurão, pelo menos da polícia, não teve que pagar a multa, né, Maurão? Mas eles iam me levar de gancho. Legal. Não, mas isso acontece muito lá, sim, com certeza. Ainda eu tive várias ocasiões também das pessoas me reconhecerem, polícia também, mano. Quando nasceu a minha filha, eu dei meu carro pro meu sogro ir pro centro, ele foi pego pela polícia no centro em contramão. Quando o carro voltou preso com o guarda viu o Pagliarini, pediu um autógrafo numa cartina daquelas que eles faziam santinhos lá assim. Deu só a multa, mas não apreendeu o carro. Mas isso na Itália, né? Posso contar uma coisa? Agora eu vou contar uma. Então porque na Bélgica, Mauro, só porque na Bélgica, naquele ano que eu vi você correndo, o Murilo também, a largada lá do Paris-Roubaix, cara, eu vi uma cena o policial entra naquele corredor humano, chega antes, todo mundo vaia, né? Porque os caras são ríspidos, não é não, e, cara, eles pegaram a porta da van que deixou a gente, juro, eu pensei que ia desmontar o carro. Fala, Maurão. Eu vou contar uma, então, que aconteceu recentemente. Faz 2 anos atrás, justo antes da pandemia, eu tive em Verona, e eu estava com a minha filha mais nova,
E voltando para Grenoble, né? Saindo do hotel, coloquei as bagagens no hotel e parei para pegar um sanduíche. Quebraram o vidro do carro e me roubaram as mochilas, passaporte e tudo, né? Então tive que fazer o constato, aquelas coisas. Aí eu não pude viajar naquele dia. No dia seguinte fui no Carabinieri, né, na polícia lá. Daí ele falou: infelizmente é muito difícil, pessoal, você deixou a bolsa, né? Isso aí acontece. Eu falei: não, eu só preciso dos documentos, né, as coisas. E daí ele: Mauro Ribeiro, mas peraí, você não corria de bicicleta na época do bunho e tal? Eu te juro. Isso foi uma coisa assim, eu tive que bater foto com o pessoal. Mas isso agora, daí ele ligava Onde? Na Itália? Em Verona, Verona. cidade de Verona. E o pessoal tive que bater foto e teve que esperar ainda o amigo dele, que era apaixonado de ciclismo, um grande seguidor do Pantani, aquela coisa, né, de idolatrado, para fazer uma foto junto com nós para ter recordação. Isso, então, para você ter uma ideia que as coisas ainda acontecem. Muito legal. Gente, agora vamos combinar o seguinte, são 9h10, não é que eu estou com pressa, mas a gente aprendeu que a gente não pode estender demais. Lembrar para quem está assistindo a gente que quarta que vem a gente vai trazer a geração de ouro do ciclismo, né? Que a gente chama de geração de ouro. Cássio de Paiva, Antônio Silvestre, Fernando Louro, Mauro Ribeiro, Palharini, Luciano Palharini. Se alguém puder trazer o Murilo, se ele estiver por aqui, ou puder, né? Porque o tour vai ter terminado, eu não tenho essa liberdade. E o Chamorrão também já confirmou. Então, cara, vai ser... Olha, vai faltar espaço aqui na tela. E aí vamos combinar o seguinte, a gente faz uma pergunta rápida para os dois responderem, para a gente não ser mal educado, e para a gente também finalizar, porque mal e mal são 5 pessoas para perguntar aqui. Leandro, Marcelo, Fernando, Louro, né? A Rei e o Zanata, tá bom? E não porque o papo tá ruim, mas é até em respeito a todos, até eles que estão de férias aí. Vamos embora, Leandrão, você primeiro, vai. Eu quero fazer 2 comentários. O primeiro é o seguinte, a resposta que o Mauro deu para o Zanata, na revista VO2, virou uma frase folclórica, porque ele falava que para vencer, basta estar lá. Toda a explicação que ele deu hoje resume nisso. Para você ter um brasileiro que vença no Tour de France, ele tem que estar lá. E aí, estando lá, tudo é uma consequência. A outra é para o Catalã, que falou que adora a clássica. Ele está aqui com um cara que não só é o único que ganhou uma etapa do Tour, mas é o único que correu o único brasileiro que correu a 5 monumentos e é um dos pouquíssimos que completou todas elas. Então, o Mauro Ribeiro é um cara que correu Milão-São Remo, Flandres, Roubaix, Lombardia e Liège, sem nunca ter abandonado. Eu acho que isso é um feito absurdamente significativo e enorme. E eu aproveito, então, para fazer essa pergunta para os dois sobre qual que era dessas monumentos, qual foi a que ele teve mais vontade de vencer, teve mais vontade de conseguir esticar até o final e ter essa vitória no currículo. Eu acho que qualquer uma delas seria bem-vindas, né? Porque realmente todas elas têm uma história, um charme, uma dinâmica, começando em Milão-San Remo, terminando em Lombardia. Mas eu acho que a Liège-Bastogne-Liège é extremamente desafiadora, é uma corrida complexa, onde você passa por uns percursos, realmente se você vê a altimetria dela, é realmente muito ousada. Claro, a Paris-Roubaix, no sentido dessa dinâmica. Eu tive a oportunidade de fazer 5 vezes ela, né? Consegui terminar 3 vezes. Ela é diferente, ela não te dá recurso, ou você está bem ou você está mal, você não consegue se esconder nessa corrida, porque o paralelo, por mais que seja uma corrida extremamente plana, mas venta muito, é muito desgastante por causa do vento, o paralelo se torna uma montanha, ou você tem velocidade para você passar as porções de paralelo,
ou você fica no meio do caminho, você só fica pipocando, como a gente fala, fica varrendo, né? Não sai do lugar. Então, ela não te deixa, ou você tá ou você não tá. Ela não te dá uma E outra não solução. compensa num vácuo, né? No vácuo do Você pelotão. não tem. Ou você entra a 42 km por hora no paralelo durante 2,5 km, você tem que manter aquele ritmo, aquela cadência e sai lá na frente. E daí, quando sai na estrada, daí o elástico ainda é mais severo ainda, né? Que a gente chama sempre de elástico. E os primeiros saem, eles não param. Né? Eles continuam acelerando, e daí quando você sai, aí quando eles param, ele está quase chegando a outra porção de paralelo, aí você tem que pegar o elástico na cara, e quando você consegue se acertar, já entra na porção de paralelo outra vez. Então, ela é muito dinâmica, né? Mas as duas, eu acho que são extremamente desafiadoras. Milão-San Remo, para mim, ela o cara tem que estar fora da curva, caso que é uma corrida que ela é aberta, extremamente aberta. Assim, a dificuldade da Milão-San Remo não é o percurso, e sim os atletas que fazem. Né? O pódio, por exemplo, hoje eles estão subindo de 53, 19, 17. Então você diz assim, poxa, tranquilo, não é uma subida muito íngreme, mas depois de 300 quilômetros ela né? Ela se torna extremamente desgastante. Mas ela é aberta. Então, o nível de dificuldade é ainda maior, muito maior. Porque uma vez eu perguntei isso para o Miguel Indurain, por que ele não... Né, porque ele tinha toda a capacidade, era um cara que podia se colocar na frente, se ele basculasse como o Moser fez, como o próprio vários outros fizeram, pegou 100 metros, era difícil de tirar o tempo dele. Ele falou que precisava de mas muita energia, porque era uma corrida muito aberta, que muitos corredores tinham a capacidade de vencer. E, curiosamente, ele não ganhou o Mundial também, né? Mas, e Palha, você, vamos embora. O Mundial nem sempre as coisas dão certo, né? Eu digo assim, muitos corredores falam que trocariam um Tour de France por um segundo Mundial, claro, aqueles que ganharam 3 ou 4, porque o Mundial mais uma vez, é uma sequência de situações aonde você, como é que eu posso dizer assim, é muito mais fácil. Se é extremamente duro, a seleção fica em 3 ou 4 nomes. Se é extremamente plano, se torna a mesma coisa. Fica em nome de 5 a 6 sprintistas que são potenciais vencedores. Mas quando o terreno é misto, é uma corrida aberta. Mais uma vez, você vê, por isso que às vezes no Mundial a gente aposta nenhum e dá outro. Esse sprint foi de 3 quilômetros, hein? Palha, rapidinho, cara. Bom, vamos lá. Falando dos monumentos, eu tive a oportunidade de correr tanto Milão-San Remo, quanto Fiandre, quanto Paris-Roubaix. Liège, Bastogne-Liège e a outra era Amstel Gold Race? Não, Lombardia, né? São provas que realmente são adequadas para os montanheiros e também para os passistas, e os velocistas sempre ficaram de fora. Então, eu, como grande velocista das equipes que eu participei, eu nunca tive a oportunidade de correr essas provas, graças a Deus, senão eu estava até hoje na estrada lá. Assim, cara, das provas que eu corri, eu gostaria muito de ter feito uma bela Milão-San Remo, porque eu acho que eu tinha bastante chances disso olhando para trás hoje, mas assim não foi na minha carreira. Na verdade, às vezes que eu participei, é isso que o Mauro falou, é uma prova besta, na verdade. A gente sai de Milão, anda em linha reta lá, 100 e tantos quilômetros, aí passa o Turquino, que é uma subida de 12 quilômetros, bobinha, mas ela vai pesando no final, porque o quilômetro vai te fazendo isso, desce para o litoral, ali naquela costa que vai para a Costa Azul da França, e aí vai dentro daquelas estradinhas para lá e para cá, para lá e para cá, vento na cara, mar e pedra, para o lado direito. E aí o negócio vem no nervosismo, a prova começa a andar forte. No final tem 2 subidas que chama Pódio e Tipresa, e essas 2 bobeiras de subidas no final arrebenta com tudo, porque você chega lá com quase 300 quilômetros e a velocidade é muito alta, a câmera já parte e realmente a prova se faz ali. E dali até a chegada todo mundo com a pistola na mão assim, e às vezes o cara pega em cima do risco ou chega no risco com o pelotão atrás dele, ou sprint louco. Paris-Roubaix, o Mauro falou bem, uma prova muito maluca também, muito paralelepípedo. Se entra a 60 por hora no paralelepípedo e você
sai lá na frente a 60 por hora. Se você não está na frente, esse elástico que o Mauro falou é aquele que o pelotão estica e volta, estica e volta. Se você está no meio para trás, você está o tempo todo andando com o elástico no teu queixo aqui assim. E aí, realmente, é uma prova muito louca. Eu corri 4 Roubaix. Se o tempo estiver ajudando, né, Palha? Poxa, eu tive Roubaix com lama, eu tive Roubaix com poeira, e eu não sei qual das duas foi pior, porque a de poeira parecia que catava um balde de poeira, assim, ó, e jogava um balde de areia na tua cara a cada 3 metros. Não é que... É muita areia que fica no ar, é muita poeira que sobe das rodas. E na lama, então, é incrível. É escorregão, é tombo, um atrás do outro. Teve uma Roubaix que eu caí 4 vezes na mesma Roubaix. No 4º tombo, eu peguei a bike, joguei lá na PQP. Falei, não sei o que eu tô fazendo aqui. O que eu tô fazendo aqui? O dedo pendurado na mão, assim, sangue rolando aqui no punho, corte no pescoço, as costas raladas, tudo ferrado. E fiandre, eu acho que é uma mistura das duas, na verdade, né? A fiandre é uma prova incrível, ela é uma prova que ela tem tudo que a Roubaix tem e tem muito do que a Sanremo tem também, porque é uma prova com muita subidinha íngreme e breve, paralelepípedo, perigo pra caramba, arame farpado passando na orelha aqui daqueles passos no meio da Bélgica, que é um perigo incrível. Se você passa lá fazendo turismo, você fala, não, aqui ninguém passa de bicicleta arriscando a vida. A gente passava 78, 90 por hora do lado dos arame farpados, assim, naquela cerca daqueles pastos, com aquele chão cheio de merda de vaca, escorregando. Cheiro de estrume em todo lugar, cheiro de estrume em todo lugar. Pois é, cara. Aí descia aquelas ladeiras loucas, assim, lá no final tinha uma freada para se frear 10 por hora para subir um muro de paralelepípedo de 300 metros em linha reta de 18% de inclinação. Aí o cara para na tua frente, você também para e não monta na bicicleta mais. Loucura absoluta. Luciano. Só tem que colocar que para a chegada nesse muro, a rua tem 6 metros. Aí quando vira para a direita, ela tem 1,20 m. Exatamente, cara. Passa no máximo 2 um do lado do outro. É incrível. O Mauro pegou um moleque lá, 15, ficou famoso lá, quebrou o pé do moleque, o pé dele. É incrível. Aí assim, galera, eu não tive a oportunidade de ganhar uma prova como essa, mas agora eu vou fazer o meu merchan aqui. Eu venci uma prova que chama Clássica de Almeria, na Espanha, que ela é muito parecida com a Milan-San Remo, não tem o mesmo padrão de ser um dos monumentos, porém é uma clássica. E isso tá lá, escrito lá, isso aí nunca mais ninguém tira. Foi uma baita de uma prova legal também. Luciano, quando a gente vê as ações, foi toda a corrida, ela tem a sua história, toda a corrida ela tem a sua importância, e não tem corrida pequena, não existe isso. Toda a corrida, elas são, eu digo, é só você ver o currículo, né? É só você ver a história como ela continua. Eu acho que ganhar dentro do circuito profissional até capello, como diz o italiano. Pois é, cara. Qualquer prova, né, Mauro? Qualquer uma. Cara. Não, qualquer não tem. Eu não vejo. Na época já era difícil. Digo assim, não tem corrida fácil. Eu nunca vi. Isso foi um exemplo quando eu tive a oportunidade de chegar no primeiro dia do hotel Bessege. Primeira corrida do ano, menos 15 graus negativo. Abro a porta, o grande maestro que estava na porta, abrindo a porta do hotel que ia sair, Cyril Guimard. Né? Para quem sabe quem era o mago, né? É um mago ainda do ciclismo francês. E ele falou: você é o brasileiro? Eu falei: eu sou brasileiro. Ele falou: legal. Ele olhou para mim e falou: uma coisa eu vou dizer para você. Uma corrida de profissional, ela pode sair devagar, mas ela nunca vai terminar devagar. Isso é diferente. E é verdade, cara. Não tem, né? São míticos assim que não tem. Então não tem corrida. Toda corrida é complexa e difícil. Com certeza. Ninguém tá brincando, né, Marão? Não tem nada de graça ali. Não. Cara, eu vou ter que... Marcelo, você vai escolher um dos dois, vai fazer uma pergunta. Daí o Zanata, a gente vai revezar aqui, senão... Tá? Vamos embora. Solta aí, Marcelão. Deixa eu só agradecer ao Movimento Central primeiro, que eu acabei de ver um sonho. E sonho é aquela coisa que não é esperada, né? De ver esses caras aqui ao vivo falando e o Mauro narrando os últimos quilômetros. Puta que pariu. Agradecendo. Então, a pergunta pode ser para um dos dois. É que você acabou de falar aí, Mauro. Então, vai para o Mauro. Ganhar uma corrida, enfim. Mas o que é mais importante?
É o corpo ou é a alma? É o coração ou é a força? O que leva? Eu acho que é o todo, é a paixão, né? Eu acho que o Luciano É a alma. deu exemplo ali. Às vezes você se pergunta o que você está fazendo em cima da bicicleta quando você está ralado, todo doído, machucado, e você não quer abandonar. Eu digo uma coisa, a gente fala, né, puxa, o que eu estava fazendo, mas você não larga o osso. Eu acho assim, é muito difícil um ciclista abandonar uma prova, porque moralmente ele não está bem. É difícil. Você vê que o que aconteceu agora há pouco tempo com alguns atletas ali que se colocaram em questão, se continuava, não continuava, foi até uma coisa que questionou o mundo do ciclismo, né? Será que as coisas estão realmente mudando? Será que as pessoas, os atletas não são mais aquilo que eram? Porque realmente, literalmente, o ciclismo é considerado um esporte de guerreiros. Isso não sou eu, não é porque é essa mentalidade, né? Então, quando você tem uma queda, ele olha para você e diz: isso daí é o metim que entra, né? Faz parte da tua história. Isso daí vai te fortalecer. Coisas boas vão acontecer porque você vai ganhar experiência. Então, realmente eu acho assim que é a paixão. A paixão resume tudo, né? A competitividade, o querer se passar. Hoje a gente teve ali, quando o Carapaz atacou o garoto, não estou lembrado desse jovem também que passou em segundo. Eu quero dizer assim, a força que ele fez para voltar, muitos olhavam para o lado e diziam assim: vai com Deus, né? E o cara não largou o osso, porque tem essa coisa que não quer largar, né? O cara eu garanto para você, se falar para ele não sabe de onde tirou as forças, mas é aquele momento. Zanatinha, faz a pergunta para o Palha agora. Vamos lá. Desculpa, Renata ou Zanata? Zanatinha. Então vamos lá. Palharino, uma pergunta de curiosidade minha. Como que é o treino do profissional lá fora? Se é parecido com o nosso aqui, aquela guerra das equipes se encontrarem no final de semana, mas obviamente cada um na sua ali descaracterizado, vai para a guerra todo mundo junto, ou vocês só treinam entre vocês mesmo? Tem essa guerra que rola aqui dentro também no mundo amador nosso? Como que é, cara? Não. Na verdade, assim, Zanata, acho que essa guerra toda que rola é uma guerra que rola por falta de competição que existe aqui, na verdade. Se tivesse competição, essa galera estava nas competições aí, realmente tirando essa energia toda com o número nas costas e realmente, né, competindo da forma correta. O que o profissional faz lá são treinamentos muito sérios, treinamentos que você sim simula situações da prova, mas sem colocar em risco a possibilidade de levar um tombo por conta de estar disputando com um cara fora de uma prova. Então, assim, o que se fazia muito lá era fazer vários treinos de 6, 7, 8 horas de pedal, com 2, 3, 4 montanhas gigantes no meio, e no final, depois de terminar uma terceira, quarta montanha como essa, voltar para casa atrás de um carro a 80 por hora nas últimas 1 hora e meia de treinamento, para simular uma aceleração de um final de prova. Na verdade, assim, essa galera que se encontra no final de semana e tá tudo um querendo passar por cima do outro, é muito tudo legal. Tudo louco para gastar, amigão, tudo louco para gastar. Então, mas é uma forma de ganhar, de ganhar um do outro e, tô ganhando a galera. Mas, sinceramente, assim, não é uma corrida, não é uma prova, não é o que você realmente põe lá, todo mundo alinhado ali, agora, aqui tá a responsabilidade, cobrança da equipe, patrocinador, televisão, contrato para ser renovado, pontos UCI, exame antidoping, sabe? Muita coisa realmente que tem em volta, que daí, assim, você põe tudo em risco numa situação onde você é pago para aquilo ali, você tem uma responsabilidade para aquilo. É um pouco diferente. Mas, assim, eu admiro essa molecada que está aí se rachando, eu vejo de vez em quando as transmissões que vocês fazem e as suas doideiras aí, e dá vontade de se enfiar no meio, mas eu tenho medo de cair nesse pelotão aí. Vai que vai aí, cai, né? Parece um dia, será um prazer. Um dia eu apareço aí também, só para brincar, daí eu vou na moto junto com você, daí agarrado ali atrás, assim, só vendo de perto. Ô, Rê, posso passar primeiro pro Louro? Ele está com cara de cansado, então, antes ele piscar aí, deixa ele falar. Lourinho, fala uma pro Mauro aí.
Mas não tem uma que você antes não tinha que me dar um pedala Robinho, cara? Dizem que é aquela coisa da liberdade, né? A liberdade é um cheat mesmo. Pensei que essa ausência tinha feito você refletir Não, um é que eu pouco. estou feliz, cara. Na verdade, eu estou muito feliz de te ver aqui. Então, vamos lá. Qualquer um, Mauro, o Palha. Vou fazer só uma pergunta a respeito do Tour de França, até não sei se já foi feita antes, mas assim, o Vingegaard, 25 anos, já é um candidato a capitão da Jumbo-Visma, no lugar do Roglic, que realmente já provou que não sabe andar de bicicleta, né? Cai toda hora, né? Uma coisa incrível, né? E será um rival, está sendo, lógico, mas tem uma diferença muito grande, mas para uma próxima temporada já vai ser o cara direto contra o Pogacar. Mauro? Vamos lá. Olha, ele está fazendo as suas provas. É aquilo que eu falo sempre. Ele estava com liberdade. A partir do momento que o Roglic teve a queda, saiu fora de cena, as coisas mudaram. Tanto que você vê que a equipe está realmente... São 4 corredores, né, que estão terminando o Tour de France, por enquanto. E de uma maneira, claro, muito produtiva. Eu acredito que ele tem possibilidade, mas vai ter que esperar o ano que vem, porque entre ser um outsider por situações e depois confirmar esse trabalho é outra história. Realmente é outra história. Percebe a prova? Eu acho que o Roglic é um personagem que colocou um ponto de interrogação na sua capacidade, né? Não quer dizer que ele... Mas a pressão, a situação que ele viveu esse Tour de France, a equipe depositou muita confiança nele e ele não correu praticamente um mês e pouco antes do Tour para se preparar e não deu em nada. Então, claro que o questionamento fica, mas eu acho que ainda o Roglic é o número 1 da equipe. Olha, a tua opinião. Eu acho que é isso aí que o Marão falou também. Eu acho que só o tempo vai mostrar isso daí, né? Agora o Roglic está nessa fase onde ele teve esses azares de levar o tombo que levou e não conseguir se manter no nível que ele queria para o Tour, e deu esse espaço. E esse espaço está sendo preenchido. Só que entre o espaço ser preenchido agora por ser um personagem que pode fazer alguma coisa e realmente virar alguma coisa, é o tempo. Eu acho que para o ano que vem, para os próximos anos aí, sim, é um nome que pode fazer diferença. Mas, por enquanto, ele está cobrindo um espaço que foi dado na equipe e está sem a pressão. Coloca a pressão em cima e vamos ver como é que vai ser depois. Então, acho que o tempo vai fazer a parte dele aí nessa situação também. Legal. Fechou, Loro? Fechou. Legal, cara. Obrigado, Loro. Renatinha, solta só a pergunta aí, a gente vai fechar esse quadro, gente. Bom, queria saber deles assim, né? Quando a gente olha para o passado esportivo deles, eu acredito que vocês sejam super realizados. Queria saber planos para o futuro. Qual o próximo sonho aí de vocês? Vai lá, Luciano. Vixe, tem tanto sonho ainda, meu. Não, na verdade, assim, ó, eu olho para o passado hoje, às vezes me perguntam, você não tem saudade? Eu tenho muita saudade da bike, saudade passa rapidinho. Aí fica aquele orgulho. É foda, meu. Aí vem aquele orgulho para olhar para trás e ver tudo que ficou lá para trás. E essa fase que eu estou vivendo hoje, eu acho que está uma fase muito gostosa, assim, da bicicleta na minha vida, onde eu pedalo quase por hobby, e se eu quiser fazer 40 km eu faço, se eu quiser fazer 60 eu faço. Estou com a minha esposa muitas vezes, com a minha filha, com os meus amigos. Então, assim, para o futuro eu quero, sei lá, tem tanta coisa na cabeça ainda, mas, sei lá, a mensagem é de deixar que o passado me deixa um orgulho muito grande, que não volta mais, e que ter feito coisas boas com a mentalidade correta, talvez me dê a tranquilidade que eu tenho hoje na minha vida. Talvez teriam outras oportunidades no passado de fazer coisas que talvez não fossem tão corretas assim,
que talvez hoje em dia não seria o mesmo Pagliarini, que as pessoas olham e tratam com respeito e com consideração e com certo orgulho de estarem por perto, assim. Então, eu acho que isso fica muito para mim, e daqui para frente eu quero que as coisas continuem dessa forma aí. O resto a gente vai inventando no dia a dia depois. Amém, amém. O Mauro, se não fosse o do ciclismo, ele estava preso na França até hoje, por causa da imprudência da mão lá do carro. Então, eu acho assim, da mesma forma que o Luciano, acho que realmente me realizei fazendo o ciclismo minha vida, né? Porque ela continua se envolvendo de uma outra maneira, né? Hoje a gente tem um desafio, tem um sonho, claro, que é continuar, quem sabe ter a marca Mauro Ribeiro sponsorizando alguma equipe no Tour de France. É um desafio gigantesco, enorme, né? As coisas não são tão simples assim, né? Mas a gente é desafiada e gosta de ser desafiado e tentar ir para cima, né? Então eu vejo como você não vê, né? Tudo que eu sou hoje veio da bicicleta, né? Tipo assim, tinha um sonho que era correr de bicicleta, mas eu acho que eu tive uma oportunidade, principalmente as pessoas que se envolveram, que estavam perto de mim. Digo assim, às vezes a gente falasse, se conselho fosse bom, ninguém dava, mas eu acho que muitos me aconselharam de uma maneira muito bacana, né? Eu venho, por exemplo, do falecido Bruno Calói, que quando a gente foi para o primeiro contato que tive com a Europa, como profissional, ele falou, aproveite porque tem um ciclismo, mas tem uma história, tem uma cultura, tem várias coisas que você pode tirar de muito bacana dessa aventura que você está se lançando. E, efetivamente, eu acho que como o Luciano, essa amizade, essa mixagem de contatos que você tem em várias situações e com várias nacionalidades, né? Isso não tem preço. É uma coisa fantástica. Obrigada. Ô, Mauro, só um parênteses aqui, o pessoal no Instagram está dando os parabéns aí para você. Todo legal. mundo assim, super feliz aí pela tua conquista e todo mundo honrado aqui de estar ouvindo, emocionado aí pelas suas palavras, assim como o do Paglia também. Com certeza. Não, mas legal, muito bacana. É isso aí, gente. Primeiro, Marcelo Catalã, você não precisa agradecer o Momento Central, nós que agradecemos mais uma vez a sua generosidade de estar aqui com a gente, tá? E desculpa se eu fiquei aí acelerando o passo, mas graças a Deus o nosso problema é ter muita gente boa, incluindo você. Tanto é que na semana que vem não sei nem como é que nós vamos fazer, porque vai ter tanta gente para falar que eu acho que a gente não vai ter ninguém para perguntar. A gente vai deixar vocês assim, ó, deixando esperar o vento. Deixa o pau quebrando entre eles mesmo. O vento soprar, né? A gente normalmente guarda um pouco das palavras que a gente vive aí dentro desse período do programa, que eu ia falar 1 hora, mas na verdade é quase 1h40, mas a gente escutou muito de todos vocês, não só do Mauro e do Pagliarini, né? A gente escutou sobre amigos, a gente escutou sobre desafios, obstáculos, a gente escutou sobre tombos, né? A gente escutou sobre história, cultura, a gente escutou o francês e o italiano aqui falando, né? O vocabulário além do português. A gente lembrou do seu Bruno Calói, que não teve uma pessoa que conviveu com ele e que até hoje é grato. Eu escutei isso do Louro, quando a gente entrevistou ele, Pagliarini, o Mauro e tantas outras pessoas que estiveram por aqui, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de dar treino para a família dele, mas não de conviver como vocês conviveram, mas a gente acho que tem que lembrar sempre, né,
pelo que ele, inclusive, foi motivador aí, representou para o ciclismo. A gente fala de aprendizados, a gente fala de família, a gente continua falando de sonhos, pequenos e sonhos grandes, e todos os sonhos são importantes, independente do tamanho, né? Gratidão, né? Eu ouvi vocês, principalmente os nossos convidados, entrevistados, falando muito sobre gratidão, principalmente agora no final. E no final é a bicicleta multiplicando, né? Que bom que a gente tem aqui o problema do tempo curto e da multiplicação de todos os sentimentos, né? Nesse intervalo, a gente só falou coisas construtivas, né? Só gerou sentimentos e energias positivas, né? A gente poderia só falar da vitória do Mauro, que já ia ser uma riqueza, a gente poderia só escutar o Pagliarini, que seria uma riqueza. É uma riqueza para nós trazer vocês dois nesse momento do Tour, e nesse momento, nessa data tão importante para nós, não só para o Mauro, mas para nós brasileiros, que nos enche de orgulho. Quero agradecer o Leandro por ter mais uma vez, generosamente, ele que está lá no Gregário, junto com o Álvaro Pacheco, ter vindo se disponibilizado aqui, trazer a sua inteligência, a sua memória, sua experiência, para enriquecer aqui o nosso bate-papo. Zanatinha, solta um convite, cara, paga um cachê de 1.000 para o Palha, você vai ver que ele vai vir aqui sem medo de cair, cara. Tá? Acho que é questão de valores. Vou trazer o Pagliarini para bater guidão aqui com o Chamorro. Exato. E chama o Marcelo Catalã para ele vir com o e-bike, para ver se a e-bike realmente traz a mesma satisfação que uma bicicleta 80 por hora, tá bom? Marcelão, mais uma vez, a gente vai se ver mais vezes aqui, tá bom? Loro, o seu lugar é cativo, então venha sempre. Renatinha, obrigado pela sua paciência e humildade aí de deixar a gente sempre com espaço maior para todo o pessoal aqui. Semana que vem, galera, 55º programa, a gente vai falar sobre a geração de ouro do ciclismo, que quem já viveu, quem já viveu confirmará, e quem não viveu vai escutar muitas histórias. A gente vai ser um programa realmente mais extenso. A gente vai trazer gente da atualidade, do passado recente, do passado. Então, a gente vai trazer o Cássio de Paiva, que é na volta de Portugal, vai trazer novamente Pagliarini e o Mauro. A gente vai ver se consegue trazer o Murilo, o Louro, que tem aí só quatro Olimpíadas aí nas costas, por isso que ele está com essa cara de cansado hoje. É o efeito de tudo aquilo que ele construiu na linda carreira dele. Antônio Silvestre, que está lá nos Estados Unidos, que fez parte daquele filme da Movistar, e na verdade, como atleta, chefe de equipe, foi um cara fora da média também. Espero que você esteja aqui com a gente. E a gente deixa as últimas palavras para o Mauro e para o Luciano. Vocês gostariam de mandar aí a última mensagem? A palavra é de vocês. Vamos lá, pessoal. Então, quem curtiu esse bate-papo, foi muito bacana. Quarta-feira que vem a gente vai estar junto para ver se a gente consegue ainda dar mais uma alegria para nós, pelo menos. Vai ser muito bacana se reencontrar de uma maneira para conversar um pouco de situações. E aquilo que eu falo, né? Cada um vivendo em locais diferentes. O Cássio com a história dele em Portugal, o Luciano na Itália, eu na França, o Silvestre fazendo um mix de tudo isso, porque ele viveu nesses 3 países, né? Espanha também, né? Estou errado? Espanha? Exato. Exato. Eu acho que vai ser muito interessante. Vamos contar e vamos ver se a gente consegue fazer um bom bate-papo. E o Lourão, que ele apresentou aqui para o Brasil também, né? E se eu, por acaso, não chamar algum de vocês semana que vem, por favor, entendo aí os entrevistadores, mas é porque realmente eu jamais podia imaginar que a gente ia juntar um time de notáveis aí. Palha, desculpa, a última palavra sua e vamos fechar. Falar que semana que vem vai ser uma meio fundo no velódromo de 250 metros, assim, ó. Uau, uma chegada a cada por volta, assim, ó, loucura. Legal. Não, Ricardão, eu queria só agradecer, cara. Você é a primeira vez que você me procurou com muito respeito, com muita simplicidade. E, na verdade, para mim é uma honra estar aqui com vocês, cara, sabe? Estar aqui
no teu programa. É a terceira vez que eu estou participando já e eu me sinto em casa cada uma dessas vezes que eu vim aqui. E para mim é um orgulho, sabe, cara, conseguir falar da minha história com pessoas de respeito como todos vocês aí. Não tenho o que falar do Leandrão, com toda a sabedoria que ele tem aí do mundo do ciclismo. Marcelão Catalã, meu vovozinho, que estamos juntos aí na batalha diária tecnicamente nos nossos trabalhos. Maurão Ribeiro também, trabalhamos muito junto, a gente tem uma história muito grande, muito longa. Renatinha, que à distância estou aprendendo a admirar e respeitar, muito obrigado, tá? O Zanata, que a gente não se conhece pessoalmente, mas já deu para entender de que farinha é feita esse bicho aí. É suja, farinha suja. Deu para perceber já, tem que pegar a peneira e peneirar bem esse bicho aí. Fernandão Louro, cara, esse é um cara que eu admiro demais, gosto muito de você, Fernandão, e para mim realmente é uma roda de amigos essa daqui. E é isso. Gostaria de deixar o boa noite para todo mundo aqui. Obrigado, Ricardão, pelo convite. E semana que vem, com certeza, vai ser muito legal. A gente vai ter muito para conversar. E você tem que só aumentar esse tamanho do programa. Não pode ser 1 hora, tem que ser 3, 4, 5 horas. Deixar aberto. Eu sei. É porque a gente já chegou a fazer esse limite, mas aí até os entrevistadores desistiram de vir, entendeu? Por isso a questão da minha preocupação, entendeu? E é melhor o pessoal voltar na quarta que vem do que cansar. É só por isso, cara, porque por mim eu nem desligava, tá? E outras, eu fui de maneira respeitosa porque você merece todo o meu respeito e respeito de todo mundo que ama o ciclismo. É só por isso. Uma salva de palmas para vocês e, com todo respeito, para o Mauro, que é o aniversariante da data talvez mais importante aí do nosso ciclismo, tá bom? Internacional. Salve o Maurão. Esse é o 54º programa Movimento Central. Não deixe de participar, a gente na quarta-feira que vem vai ser assim imperdível como foi esse daqui, tá? Um beijo para vocês, parabéns, Mauro, obrigado, parabéns valeu, a vocês, valeu, Leandro. Valeu, um abraço. Um abraço, Loro. Valeu, rapaziada.